Voltamos! Agora voltamos de vez, se Deus quiser. Curtiu mexendo no mouse, achando que eu tô no computador. Misericórdia. Pronto? Pronto, né? Já recomeçamos. Bora lá! Ela já mandou, vai dar certo. Já deu certo. Enviou. Eu já aceitei aqui, amiga. Já deu certo! Ô, Eu Glória! não tô te vendo. Mas tá todo mundo te vendo e é isso que importa, não é isso? E você tá me ouvindo? Tô Então ouvindo. tá tudo certo. Bora. Fica Bora tranquila, de não vou novo. fazer nenhuma mímica, tá? Pra você não ficar feio. Aqui é assim, gente. Alto astral, alta vibração. É isso Então nós aí. somos assim mesmo. Alegria todo dia. Exatamente. Bora lá. Se vocês virem uma câmera passando por aqui, não é um vulto, é meu cachorro. Então, não se preocupem. Gente, é o seguinte, para quem perdeu as aulas 3 e 4 do nosso desafio, da nossa Semana da Gratidão, eu recomendo que você entre no grupo, no grupo que você ainda não entrou, certo? Para você acessar as aulas, tá? Porque faz parte do processo entender que tal e tal coisa que eu vou falar o que é, fazem parte do que eu vou falar hoje. Eu adoro fazer então, Socorro, Deus. esse ao material bem lindo que a gente está preparando. Tá ficando lindo mesmo, certo? Não é para puxar o Tá. saco do meu lado, não, não é para o lado da minha sócia, mas sócia. Mas tá ficando lindo mesmo. Hoje, o tema é o seguinte: renovando a mente. A preciosa lição de Romanos 12:2. Romanos 12:2 é a carta de Paulo aos Romanos. E é uma das minhas passagens preferidas, capítulo 12, versículo 2 da palavra de Deus, da Bíblia. Porque ela fala muito a respeito daquilo que eu faço e daquilo que eu vivo, por maiores que sejam os desafios, certo? Então, em Romanos 12:2 está escrito o seguinte: não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vossas vidas. Ou seja, a gente não consegue aproveitar de verdade tudo aquilo que Deus criou para nós quando nós renovamos a nossa mente e alcançamos uma mente, certo? Desenvolvemos uma mente mais elevada. Talvez que possa dizer que tão elevada quanto a dele, uma mente iluminada. Por quê? Porque as coisas que ele tem para nós excedem nosso entendimento, certo? Então, para alcançar essas coisas, a gente precisa renovar nossa mente. Para viver essas coisas, experimentar de fato, a gente precisa renovar a nossa mente. É verdade. Desde que a gente começou a Semana da Gratidão, eu estou enviando materiais, a gente está desenvolvendo, eu e Jéssica, a gente está desenvolvendo muitas coisas juntas para, enfim, para derramar de verdade sobre vocês, aquilo que a gente viveu no fim dessa live, ou no meio. Amiga, se você quiser me interromper, tá? Fique muito à vontade para me lembrar do que eu Vai preciso. com tudo. E, enfim, a gente quer realmente derramar sobre vocês, se derramar sobre vocês, derramar nossas experiências sobre vocês, para que vocês também possam viver o que a gente tem vivido, tá? Do lado daqui. E é claro, a gente deseja que tudo que a gente enviou para vocês e derramou sobre vocês tenha provocado algum tipo de renovação da mente, mudança de comportamento, mudança de percepção, enfim. E para fechar nossa semana com chave de ouro, tá? Eu quero trazer mais algumas informações para facilitar esse processo. Eu disse a vocês que ia mostrar um caminho de menor resistência para que vocês realizassem os sonhos de vocês em 2024. Os sonhos que vocês estão preparados para receber também, né?
Desculpa, minha voz tá desde de tarde, eu tô rouca. Mas vamos que vamos. E sim, o ato ou efeito de agradecer constitui, de fato, um caminho de menor resistência para que vocês alcancem os seus sonhos, certo? A gente já sabe, a gente já aprendeu durante esse processo que a ingratidão interrompe o favor de Deus e que a gratidão alcança o favor de Deus. A gente já aprendeu isso, guarda essa informação. A gente também aprendeu que a gratidão é a nossa blindagem emocional contra frustrações, contra decepções. Porque o que acontece? Quando a gente acessa um ambiente emocional e mental de gratidão, ela ativa, ela ativa o nosso sistema de recompensa, certo? E isso provoca bem-estar, promove a liberação de dopamina e aumenta a nossa sensação de motivação, de entusiasmo e de euforia. E tem um ponto. Tem um ponto importante aí, né, Lari? Que é importante a gente ressaltar, porque tem muitas pessoas que falam assim, ai, é só você falar um muito obrigado, né? Não é bem assim. Essa gratidão, ela tem que ser sentida, ela tem que ser internalizada, tem que ser intencional. Quando você agradecer, você precisa sentir no seu coração, intencionalmente, que você está agradecendo por aquilo e por que você está agradecendo. Porque se você só falar, muito obrigado pelo meu alimento. Isso é uma gratidão da boca para fora. A gratidão que transforma, que transmuta seus pensamentos, que transmuta e também atrai aquilo que você quer para sua vida, é aquela que é intencionalmente sentida. Você fala, ai, muito obrigada, Deus, por esse alimento, porque ele está nutrindo meu corpo para a vida saudável que eu quero ter. Olha a diferença. Então, a gente precisa ser intencional e sentir isso verdadeiramente. Não é aquele, ai, muito obrigado. Muito obrigado, você fala todo dia, o dia todo. Mas é a gratidão intencional da graça, né? É a sentida. Essa transforma. Essa transforma, exatamente. E veja, a gente, eu não vou dizer mais eu, porque já participou ativamente desse processo. Muitas ideias são minhas, mas outras muitas ideias são dela. E a gente vai afinando e alinhando e trazendo isso para vocês. Lá dentro do grupo e fora, como a gente está fazendo agora. Né? A gente mostrou que a gratidão é o meio mais eficaz. Se usado com as outras ferramentas que a gente apresentou também, ela potencializa o processo de cocriação e manifestação dos nossos sonhos. Ou seja, ela facilita, ela abre caminho, ela acessa o favor de Deus, tá? Mas agora eu quero explicar para vocês outros porquês. Vamos lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu quero trazer essa ideia para vocês. Quero que vocês pensem a respeito, tá? O ser humano, aliás, tudo no universo emite um tipo de vibração, tá? Tudo pulsa, tudo vibra. Por quê? Porque os átomos que constituem a nossa composição física, biológica, eles emitem vibração, eles não param. Eles parecem estar estáticos, mas eles não param. Eles estão sempre em movimento. E essa movimentação gera uma vibração, tá? O que acontece? Essa vibração, ela é... Vou entrar no tema, no mérito da questão logo, tá? Para facilitar. Existe na ciência algumas pesquisas relacionadas a escalas vibratórias relacionadas à nossa emoção, certo? Se tudo vibra, nós não estamos fora disso. Então, todas as vezes que a gente que a gente pensa em alguma coisa, tá? Esse pensamento linka com uma emoção. E essa emoção gera uma vibração. Existem que é o nosso pesquisas. espírito.
Que é... Hã? Que é a vibração, nós somos seres espirituais, né? Não, eu disse que nós somos seres eletromagnéticos. Nós somos Ah, seres tá. elétricos que nós pulsamos. E eu vou entrar no magnetismo já já. Mas, por exemplo, quando eu emito uma frequência energética, quando eu penso em algo ruim, quando eu penso em algo que me leva a ter medo de alguma coisa, pessoa, situação, eu sinto uma emoção correspondente ao pensamento de medo. E essa emoção emite uma vibração correspondente ao medo, que é baixíssima, inclusive, certo? Lari, mas onde que você quer chegar, certo? Existem estudos relacionados às escalas emocionais, e o que eu vou usar aqui é a escala emocional de Hawkins, ou Hawkins. Dr. Hawkins dividiu as emoções, desde a mais baixinha até as mais altas, certo? Uma das mais baixas é a vergonha, que emite por volta de 20 Hz. Certo, Lari? Mas e daí? E daí que a gratidão é uma das mais altas que temos na escala de vibração emocional. E ela corresponde a mais de 800 Hz. É muito Hz, Uau. meu amor. É muito Hz. Por isso que eu quero desafiar vocês. Eu tô toda arrepiada. Uau. Foi por isso que eu trouxe a ideia da gratidão para vocês. A gente precisa desenvolver uma mente grata. Por quê? Eu já falei da questão da eletricidade, que a gente pulsa, né? Vamos lá, toda vez que a gente emite uma vibração, a gente atrai a mesma coisa relacionada àquela vibração. Ou seja, se eu emito medo, eu emito a mesma coisa relacionada à vibração, que também é medo. Ou seja, somente coisas que estão na mesma frequência, na mesma ressonância daquilo que eu estou emitindo, podem entrar na minha experiência de vida. Percebe? Então, se você vibra no medo, quando você vai realizar o seu sonho, você só está no medo, você só está na coragem. Se você vibra no medo, você não alcança a coragem. Certo? Como eu faço isso, Lari? Renovando a minha mente, percebendo as coisas de outra forma, aprendendo a agir, a pensar, a sentir de outra forma, a comunicar de outra forma. A gente precisa desenvolver, certo? Um comportamento de uma forma geral, ressonante com aquilo que a gente quer. Então, se eu estou lá em cima na gratidão, eu vou atrair tudo que eu quero para mim. Tudo. Todos os sonhos que Deus colocou no meu coração. Você quer ter filhos? Você não pode sonhar com filho se Deus não colocou o sonho de filho no seu coração. Certo? Então, eu parto dessa premissa. Outras pessoas não, mas eu parto dessa premissa. Então, imagine que você sonha em ter filhos. Você realmente acha que, vibrando no medo de não ter filhos, você vai realmente engravidar? Você tem que vibrar na gratidão, porque aquilo já é seu. Exatamente. Existe algo plantado no seu coração pelo próprio Senhor. Ele vai dar a você as condições necessárias para que você viva isso. E Ele está dando aqui de mão beijada, através de nós, a oportunidade de você perceber que, renovando a sua mente, alinhando sua vibração, você consegue desenvolver coisas que você ainda não conseguiu. A partir de agora, é outro momento de vida que você vai viver. Porque você aprendeu. Você não tomou só ciência. Veja, não é que você saiba de alguma coisa, você sabe, mas você tem, acima de tudo, convicção disso. A gente provou, desde a semana passada, a gente está provando cientificamente, espiritualmente para vocês que isso funciona, que isso é real. E a gente vai contar histórias. Muitas Histórias no fim dessa live que vão fazer vocês. Uau! Mentira, sério? Sério? aconteceu. Exatamente. Então, pense comigo mais uma vez. Cada pensamento gera uma emoção, certo? Cada emoção gera uma vibração correspondente. A nossa emoção é o recibo do nosso pensamento, tá?
tudo que acontece à nossa volta ao longo do dia, ao longo da nossa vida, é um recibo do que está acontecendo dentro da gente. Ah, mas eu não quis isso. Talvez você não queira conscientemente, mas inconscientemente você provavelmente atraiu aquela situação para você. É uma responsabilidade muito grande, tá? Tanto para o bem quanto para o não tão bem. Porque você não quer, mas você acabou atraindo. O que você precisa fazer é renovar sua mente, alinhando sua vibração com aquilo que você realmente quer, e não com o que você não quer. Porque, bora lá. A gente estava conversando sobre isso, né, amiga, hoje à tarde. Eu não quero várias coisas, tá? Mas o fato de eu não querer várias coisas é só um pedacinho do processo, certo? Por quê? Porque eu não posso ficar ressoando com o que eu não quero. Eu tenho que ressoar com aquilo que eu quero, que tá aqui em cima, certo? E eu tô saindo daqui e vindo pra cá. Então, é parte do processo. Posso dar um Beleza, já eliminei exemplo? essa coisa. Posso Pode, deve. dar um exemplo? Vou dar um exemplo prático, tá? Do que a Lari acabou de falar. Você tá vibrando no que você não quer, é você focar exatamente naquilo que você não quer, ao invés de direcionar para aquilo que você quer. Então a sua mente ela tá assim: preciso pagar dívidas, preciso pagar dívidas, preciso pagar dívidas. Você tem que ressignificar tanto essa comunicação interna quanto externa, então aquilo que você pensa e aquilo que você fala também, para eu vou fazer mais dinheiro e ser mais próspera. Esquece as dívidas. Não estou falando para você não pagar as dívidas, mas não foca só em pagar dívidas. Foca em vou fazer mais dinheiro, vou empreender, vou crescer, vou expandir. E aí você vem no porquê, né? Por quê? É para pagar dívidas? Não dá um foco em pagar dívidas. Fala, por quê? Eu quero a vida que Deus tem para mim, a vida abundante. Eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero ter uma vida confortável para minha família. Então, você não vai falar, eu preciso fazer mais dinheiro porque eu quero pagar dívidas. Se você focar em pagar dívidas, você vai criar pagar dívidas o resto da sua vida. Pode parecer loucura, mas é verdade. Por quê? Porque você atrai mais o mesmo. É uma. Exato. Como foi que eu falei? Qual foi a palavra que eu usei da vez passada? Só para vocês fazerem o link. Uma profecia autorrealizável. Exato. Seus pensamentos, suas emoções, a sua fala, que é ressoante com aquilo que você pensa e sente. Seu comportamento, não. Seu comportamento, tudo isso são profecias autorrealizáveis. Quando você diz, nossa, eu sou muito burra mesmo. Você está declarando, decretando que o eu sou que vive em você, que criou você, errou em algum lugar. Mas aí eu não vou falar muito sobre isso não, porque a aula tá lá, né? Então quem quiser ver, né? Quando eu comecei a fazer a travessia junto com a Lari, ela fez uma sessão de terapia comigo, individual, porque eu precisava atravessar, né? Então ela precisou entender tudo o que estava acontecendo comigo. Então, quando a gente começou a fazer a minha travessia, eu cheguei. Gente, eu tava assim, num estado que eu só levei lapada. Mas digamos que foi com amor e carinho. Mas digamos que assim, eu tava trabalhando muito, né? Focada em pagar dívidas, comunicando tudo o contrário. Tudo o contrário. E eu cheguei para ela declarando várias coisas a respeito da minha identidade, né? Ah, é porque eu sou lenta para fazer as coisas, eu sou indisciplinada. E eu despejei em cima dela. E aí ela falou assim: pare agora. Você está desonrando a Deus. Jéssica, vem cá. Você está desonrando a Deus. Aí eu falei, por quê? É o eu sou
que está dentro de você. E quando você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, no negativo, você está falando que ele não tem o poder de agir através da sua vida. Sendo mais, você está falando que Deus é isso. Porque existe o Espírito Santo, existe a nossa centelha divina em nós, e você está falando, você está desonrando ele. Você está falando que ele é lerdo, que ele é. Você está tirando o poder dele para fazer mais em você. Você está limitando ele. Limitando totalmente. Está desconectando da fonte. Porque você está sendo ingrata. Gente, caiu um orelhão de fichas assim. E eu precisei, né? O primeiro passo que a gente fez ali da travessia, além de elevar, né? Aprender a elevar essa vibração, foi descobrir a minha real identidade em Deus. O eu sou em mim e quem eu sou com o eu sou. Isso fez total diferença. Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. A sua alma é a sua mente. Então, os pensamentos que você nutre a seu respeito, você vai criar isso. Mas você está limitando Deus, porque você não permite co-criar com Ele a sua real identidade nele. E essa questão do eu sou foi muito forte para mim, porque eu comecei a vigiar meus pensamentos e minhas palavras. E, gente, mudou, transformou, assim. Naquela mesma semana, essa ficha cair já foi muito suficiente para começar o processo da minha travessia de maneira, assim, incrível. Eu fico emocionada, sabia? Porque parece que não sou eu ali, trabalhando com as pessoas, ajudando as pessoas a se reconstruírem. De verdade, eu me vejo como uma terceira pessoa. Eu fico observando e digo, meu Deus, que coisa linda, que processo incrível, que processo, que experiência maravilhosa, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que acredito realmente no auto-melhoramento e no melhoramento contínuo. Eu não acho que a gente precisa parar no meio do caminho. Eu não acho que a gente precisa, que a gente pode ou deve achar que a gente nasceu assim, a gente vai morrer assim. Não, eu sou o tipo de pessoa que fica com a vida. E eu amo quando as pessoas abraçam essa ideia também, sabe? Eu amo, eu acho divertidíssimo, apesar de doloroso às vezes o processo, né? Mas eu acho incrível, é tão poderoso o modo como Deus age, como Ele coloca a mão, como Ele cuida, como Ele trata. A gente chora, esperneia, dá berros internos, mas no fim das contas dá tão certo, sabe? Tão mais que certo. É maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de você, amiga. Eu me sinto muito honrada de ter Eu você como também. minha irmã de alma, você sabe disso, né? Inclusive, a gente se tornou irmã de alma porque É traduzimos verdade. juntos no processo. Mas, enfim, só finalizando aqui para a gente poder, para a Jéssica primeiro, começar aí a derramar as experiências dela sobre vocês. Muitas. Entenderam ali o raciocínio, pessoal? Por que é tão importante que a gente renove a nossa mente? O processo de renovação da mente funciona da seguinte forma. Passando a regra, fechando a conta, tá? Conheça os seus pensamentos, conheça a qualidade dos seus pensamentos e faça algo para mudar, certo? Lá no nosso grupo você vai aprender a mudar. Reconheça suas emoções, tá? Conheça seus pensamentos, reconheça suas emoções, saiba o que elas estão trazendo para você. E entenda que as emoções, elas são neutras. Elas são emoções, elas indicam algo para nós. Claro, eu senti medo ao atravessar a rua. Que bom que você sentiu medo ao atravessar a rua, porque se você não tivesse sentido medo, não tivesse olhado para os dois lados, capaz, viu? Entende? Uhum. Então, ela disse, as emoções dizem algo para nós, tá? Então, Eu reconhecê-las tô. é parte do processo também. Aprender a governar sobre elas, direcionar elas, certo? Aprender a usar uma comunicação mais assertiva, como Jéssica aprendeu. Veja, antes ela dizia
algo sobre si que não era coerente com aquilo que ela desejava, com aquilo que ela acreditava, desejava viver. Ela dizia, eu sou isso, eu sou aquilo. E com palavras que, de certa forma, machucavam o espírito dela, a centelha divina dela, a essência dela, certo? E aí, isso foi transformado, isso foi muito melhorado. Faz parte do processo também, melhorar a sua comunicação, declarar e decretar coisas positivas a seu respeito, porque é dessa forma que Deus pensa a nosso respeito. Ele tem pensamentos de bem e não de mal a respeito de nós, certo? Usar a comunicação assertiva e aprender a co-criar dessa forma, a gente aprende a criar com Deus uma realidade diferente para a gente, pelo caminho de menor resistência. E é claro, sendo grata sempre, porque essa é a vontade de Deus para nós, que a gente seja gratas em todo o tempo, em tudo dá graças, né? Exato. E aí, dessa forma, a gente, caminhando por esse caminho de menor resistência, a gente aprende, a gente tem a possibilidade, na verdade, de desfrutar de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A gratidão tem um peso enorme nisso, porque quando você se alinha a ela lá em cima, você atrai. Parece uma anteninha de rádio, imagine se é uma anteninha de rádio da gratidão, que vibra numa das maiores frequências que temos na escala de vibração emocional. Então, o que eu atraio? Eu só atraio coisa boa, minha gente. Ah, Lara, significa que eu nunca mais vou passar por aflições, significa que eu nunca mais vou ter problema, que eu nunca mais vou meter um mindinho no pé da cadeira. Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer que quando essas coisas vierem, sua mente estará renovada o suficiente para que você haja, para que você pense, sinta e vibre de outra forma, certo? Porque Vai, nem que você vai vibrar lá embaixo. Vai, mas você sabe o que fazer e como fazer, tá? o que eu mais aprendi é que a gente cai. Sim, cai. Mas levanta muito rápido. Aprende a levantar rápido. Você não. Antes eu caía e eu ficava lá uma semana me lamentando e falando que não tinha jeito mesmo e não sei o que eu era daquele jeito mesmo. Não, eu percebi que eu tava criando mais daquilo. Então agora quando eu caio, eu levanto rápido, porque tenho ferramentas, eu consigo me conectar com Deus assim rapidamente, facilmente, para ouvir dele, para entender dele, para onde eu devo ir, o que eu preciso fazer. Então, é muita prática também. Quando a gente estava no meu processo da travessia, a Lari sempre falava: não quer dizer que você não vai cair, mas levante rápido. E aí eu aprendi a levantar rápido. Hoje, quando eu caio, eu levanto assim, muito rápido, gente, rápido. Lembrando que o rápido para Jéssica não necessariamente é o rápido para mim, o rápido para qualquer outra pessoa que está nessa live ou fora dela, certo? Está assistindo a live de alguma forma. Significa que o processo dela está mais rápido do que antes. E vai continuar sendo, vai continuar melhorando na medida em que ela praticar tudo isso, porque vai se tornar mais fácil. Aí é que tá. Vai se tornar mais fácil e fluido. Por que mais fácil e fluido? Porque é o caminho de menor resistência. O caminho de menor resistência é sempre o melhor. No começo, gente, eu vou contar para vocês a minha experiência, certo? Para a gente começar a conversar com elas a respeito dos testemunhos. No começo, talvez você sinta que parece mentira. Talvez pareça que você está contando uma mentira para sua mente. Mas eu quero que você anote, que você registre essa frase, porque ela é importantíssima. Você vai levar para a vida, certo? Você não é a sua mente. E a sua mente mente. É verdade. Tá? Você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções, você não é isso. Você está passando por isso. Tudo aqui é emprestado. Tudo aqui é emprestado. Inclusive o ar que você
você respira não é seu, tá? Mas vamos lá. Você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. Você não é a dor que o seu corpo sente. Seu corpo somatizou algo e precisa ser cuidado e tratado, certo? Mas você não é aquela dor. Dissocie e fica mais fácil. Às vezes vai ser extremamente difícil. Por exemplo, eu passei por um processo recentemente de quase 3, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses de dor de coluna. E todos os dias, mas uma dor de chorar de dor. Eu fingia que estava tudo bem. Mas no fim das contas não estava. Eu estava chorando internamente de dor, mas eu estava lá, treinando a minha mente, me tratando, lógico, tá? Procurei um médico, me cuidei, certo? Não significa que eu não fiz tudo que eu precisava fazer, mas eu tratei a minha mente dizendo ela da seguinte forma: você não é essa dor, eu não sou essa dor, eu não sou essa dor, eu não sou essa dor, que eu preciso melhorar e tratar em mim, para que isso vá embora. E, gente, eu conversei com a Jéssica sobre isso, né? Amiga, eu disse, amiga, o que foi que aconteceu, hein? Porque, tipo, do nada, de um dia para o outro, meu Deus, sumiu completamente. Completamente. Eu fiquei Você resolveu. impactada. Hoje eu não sinto mais nada. Eu dizia ao meu marido, eu não vou contar nada, não contar nada para ninguém quando minha dor de coluna passar, mas haverá sinais. Eu não conseguia ficar sentada nessa cadeira. Uhum. Entende? Meia hora sequer, porque eu precisava deitar novamente. Então, hoje, eu passei o dia inteiro sentada, trabalhando, cuidando da minha vida, cuidando dos pacientes que Deus ia colocar, já colocou e vai colocar no meu caminho. Ou seja, são coisas que nos acontecem. E com o treino, a gente vai melhorando cada vez mais, certo? Lari, você nunca mais vai sentir dor de coluna? Não sei. Mas eu consegui transmutar algumas coisas em mim e das próximas vezes vai ser ainda mais fácil. Demorou 4 meses dessa vez. Talvez na próxima, se houver próxima, demore 2 dias ou 2 meses. Mas é exatamente o que Jéssica falou. Muito mais rápido do que antes, se comparado ao que aconteceu antes. Por quê? Porque a gente treinou a mente da gente. É Certo? verdade. Amiga, e Eita, aí? por onde a E gente aí? começa? Por onde a gente começa? Olha, se você tá aí do outro lado, recomendo que você pegue uma cadeira e sente. Mas Até o Edinho veio aqui pra dar uma olhada. Né, Titi? Mamãe ama você, não? como eu já tinha falado no início, né? Dando um pré-testemunho, eu no início da minha travessia, eu consegui enxergar que eu estava trabalhando excessivamente, assim, e numa energia masculina absurda, absurda, né? A Lara explica um pouco mais sobre isso também nos conteúdos e também dentro da travessia, mas eu tava assim com esgotamento emocional, físico, mental e querendo jogar tudo pro alto. Aí ela disse: Não, peraí, sente aqui, você não é a sua mente mente. Vamos começar um processo. E o nosso processo, né, que a gente deu início foi a travessia, que foi assim, gente, eu não tenho palavras para dizer para vocês o tamanho do despertar espiritual que eu vivi. Eu tinha uma fé passiva. Era aquela fé de tipo, eu vou lá, faço meu devocional por obrigação, né? Eu orava 10 minutos, reclamava 23 horas e 50 minutos do dia. E queria que alguma coisa mudasse, queria que alguma coisa se revertesse. Mas eu não percebia que eu estava fazendo totalmente tudo errado. E eu não estava realmente me conectando com Deus da maneira como eu gostaria.
Eu me forçava a fazer, né, os devocionais, a fazer a leitura da Bíblia, aí ter uma conexão com Deus, e muitas vezes eu não ouvia Deus, eu não entendia porquê, eu não sabia o que estava acontecendo, e eu comecei a surtar. Eu falei assim, comecei a falar aquele monte de coisa pra lá, eu sou isso, sou aquilo, eu sou não sei o quê, ouvi a minha mente que mente, e fui indo pro fundo do poço. Mas graças a Deus, e essa maravilhosa, tinha uma mola lá. E eu precisava ver essa mola. E eu já tava assim, eu não sei o que eu faço. E a Lari foi me orientando e ela foi falando pra mim, ela foi me mostrando tudo que eu precisava visualizar. E realmente, gente, eu orava 10 minutos e reclamava 23 horas e 50 minutos do meu dia. Eu reclamava muito, eu reclamava de tudo, e eu não entendia que eu estava fazendo isso, porque já estava no piloto automático. E eu falei para Lari, eu falei, a sensação que eu tenho é de estar no piloto automático. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho coisas do trabalho para fazer, eu tenho coisas da casa para fazer. Eu também preciso dar atenção ao meu esposo, à minha família, pessoas que eu amo, mas eu estou muito esgotada. Eu sinto que eu entrei no piloto automático. E eu tinha hábitos horríveis que colaboravam, assim, muito para acontecer isso. Como que baixavam a minha vibração, eu não entendia que a minha vibração estava no chinelo. E o que estava causando para deixar a minha vibração no chinelo. E aí eu não percebia que eu estava atraindo aquilo, pelo excesso de reclamação, que a minha fé estava passiva, mas eu super achava que ela era mega ativa. E eu comecei a falar assim, eu não estou ouvindo Deus, eu tô meio perdida, então não sei, né, o que está acontecendo. E aí, até eu entender que a minha vibração estava muito baixa e eu estava totalmente desconectada espiritualmente, assim, eu estava com aquele 1% de bateria para sobreviver e ficar no piloto automático. Então eu acordava, eu pegava o celular, eu ficava horas com o celular na cama e tudo mais. Eu fazia várias coisas que não faziam sentido e eu não percebia que isso estava minando a minha energia, que isso estava minando a minha energia vital, gente. A energia vital, aquela força de viver, aquela vontade de viver. Então eu pegava meu celular, fazia lá o meu devocional, 10 minutos, orava a Deus e tal, colocava louvor. Entrava até numa vibe boa, né? Espiritual ali e tal, os 10 minutos, mas aí depois eu começava a reclamar. E era como se eu apagasse aquele tempo que eu tive com Deus ali. E muito pouco eu conseguia ouvir, conseguia ter o direcionamento, e eu precisei olhar para mim e entender que eu estava tendo uma fé muito passiva, muito passiva. E aí a Lari foi me orientando, ela foi me apresentando as ferramentas, a gente começou a fazer um desafio juntas, e o mais importante que eu senti, assim, que fez total diferença para elevar a minha vibração, foi unir corpo, mente e espírito dentro do desafio, que foi o primeiro desafio da travessia que a gente começou a implementar ali. A gente pegou, juntou, falou, vamos fazer uma travessia. A gente foi juntando tudo. E a primeira coisa que a gente pegou desse desafio era fazer coisas que elevassem a vibração e deixar de fazer coisas que baixassem a vibração. Então eu comecei a fazer um detox. Um detox assim, falar, meu Deus, tá ficando alienada. Não vai ver a notícia de Big Brother. Deus me livre e guarde. Instagram de fofoca. Eu tirei tanta coisa, gente, que minava assim, horas do meu dia. E eu não percebia. Mas assim, horas, não falo assim uma hora seguida. Mas eu pegava na hora do meu almoço, que eu poderia estar lendo um livro, que eu poderia estar fazendo outras coisas para levar minha vibração. Eu ficava ali, ficava tempos e tempos ali. E eu não percebia que aquilo estava minando. Assim, notícias que não fariam diferença nenhuma na minha vida, né? Que não teriam interferência nenhuma. Então eu fui e comecei a fazer um detox. E a gente fazia
junto com isso, caminhada todos os dias. A gente fazia uma caminhada com devocional, orava e agradece. Agradece que a bênção desce, agradece que a bênção desce. Dentro do desafio, nós listamos algumas coisas. E assim, é muito engraçado, porque primeiro pioreia para depois melhorar, né, amiga? Tava eu do lado daqui. Tudo isso eu vou fazer lá dentro, rapidinho. Às vezes, quando a gente mexe nas emoções da gente, às vezes a gente fica parecendo com um dia de faxina. Eu não sei se você faz faxina do lado daí, mas eu faço, certo? Eu preciso tirar algumas coisas do lugar, ou muitas, às vezes, pra dar uma limpada, organizar as coisas e coisa e tal. Então, fica um fuá, pra depois ficar bom. E é isso que acontece, dá uma desarrumada, mas quase desanda, mas depois você vai percebendo. É que nem aquela receita de bolo que você acha que vai dar errado também, mas nunca dá. Sempre dá bom. Entendeu? Sempre dá bom, mas vai, segue aí. E aí, gente, mas eu tô falando sério. O que eu tô querendo dizer com relação a também? Você presta muita atenção no que você está consumindo no seu celular, na TV, enfim. Porque quando eu falo em relação à fofoca, você começa a ver coisas da vida dos outros e você não percebe que você acaba levando isso pra dentro da sua casa, dos seus relacionamentos, começa a desconfiar de tudo, você começa a ficar neurótica. Eu já tava nesse ponto. Então, eu fiz esse detox. Fiz esse detox e os pensamentos negativos, pensamentos ruins que vinham intrusivos, assim, que vinha fonte daquilo que eu estava consumindo, baixava. E aí a gente começou a cuidar, né, do corpo, da mente e do espírito. Então, tinham coisas que a gente fazia dentro do desafio para elevar a vibração. Elevar a vibração. E nisso, a Lari estava com desafios do lado de lá e eu desafios do lado de cá. Porque, como eu falei, pioreia para depois melhorar. Você vai cavucando e aí vai aparecendo. Aí você fala, meu Deus, eu não sabia. Mas assim, você tem apoio, você consegue enfrentar o que você precisa para transmutar isso, para mudar isso, para transformar isso, né? E aí a Lari, ela teve, eu lembro até que ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, amiga, eu não sei o que eu faço, me pediram aqui o apartamento, eu não tenho para onde ir, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho nada em vista, eu não estava preparada para isso, e não sei o que, eu tipo assim, Senhor Jesus da glória, agora, né? Aí ele falou assim, não, é guerra, é guerra. A gente vai lutar da melhor maneira possível, levando a vibração e já crendo. Gente, juro pra vocês. A gente orava todos os dias de manhã, caminhando, agradecendo pelas chaves do duplex da Lari. Todos os dias a gente, Senhor, obrigada por essas chaves maravilhosas. Obrigada por essa condição. Obrigada por esse apartamento incrível. A gente fazia Ho'oponopono, que é uma das técnicas que é ensinada lá dentro da travessia. Não é nada de religioso, é espiritual, é incrível. É uma limpeza, assim, fantástica. Aí eu subia as escadas aqui do prédio fazendo Ho'oponopono pro apartamento abençoado da Lara do Gil e eu fazia. E ela fazia, e a gente fazia e agradecia. Senhor, obrigado por essas chaves desse apartamento. E a gente visualizava o apartamento e falava. Só que assim, a gente estava agradecendo e a Lari não tinha. Na vista, no físico, não tinha nem resquício desse apartamento. Assim, a gente não tinha ideia. A gente orava com fé. Era tipo assim, Deus falava assim pra gente. Ora e põe o pé que eu ponho o chão. Deus falava assim, põe o pé que eu ponho o chão. E a gente orava, ia caminhando e agradecendo, louvando, agradecendo, agradecendo. Deus, obrigado por esse apartamento incrível, nessas condições maravilhosas e tal. E, gente, amiga, o apartamento que você tá hoje é como mesmo? É um duplex. O valor do aluguel, não fala o valor, mas
Ele é abaixo Ele é o valor que do você se mercado. paga Eu não por vou um colocar duplex? mas assim, ele é abaixo do valor de mercado. O que acontece? É, a gente estava procurando um apartamento um pouco maior. A gente morava num apartamento miudinho. E a gente percebeu, eu tinha outra mudança para trazer. Da casa que eu morava no interior e foi alugada, então eu precisava de espaço, eu não ia querer me desfazer de absolutamente tudo. E eu já tinha as minhas coisas, eu gosto de ter mais espaço, eu gosto de apartamentos mais antigos, isso facilita o foco, né? Só que assim, a gente estava procurando, minha gente, a gente estava procurando as coisas acabadas. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa aluga um apartamento desse por esse valor? Enfim, né? Fomos procurando. Esse apartamento aqui foi o último. Eu disse, tá bom, vamos ver. Já tô aqui. Faltando quantos dias para entregar o outro, amiga? A amiga, faltava uns 20 dias, eu acho. Não foi? Porque, vê, Foi. mais ou menos isso. Aí teve todo um processo de documentação, de um monte de coisa. Mas E a gente que agradecendo. atrasa um pouco e a gente vai ficando naquela expectativa. E a história desse apartamento é muito bonita. Eu tive uma experiência, inclusive, muito de me conectar muito com ele, com as pessoas que moravam aqui também. A gente teve a oportunidade de conhecer, né, o dono do apartamento. Ele veio apresentar para a gente. E eu senti uma conexão com essa entrega muito grande. Para você ver como as coisas são, né? Quando você começa a agradecer, coisas incríveis acontecem. E o dono desse apartamento é um médico. Meu pai era médico. E eu disse assim, meu Deus, se for a tua vontade mesmo que a gente fique aqui, que o nome do meu pai seja citado hoje nesse lugar. Veja só, o nome do meu pai é Roberto, era Roberto. Não tinha ninguém com o nome Roberto aqui, ninguém. E o corretor ligou para mim, outra pessoa veio apresentar e depois, no fim da visita, ele ligou para mim dizendo o seguinte: você gostou do apartamento? Posso falar com o doutor Roberto, seu Roberto, né? O doutor Roberto, que é o dono do apartamento. Eu falei, mas o nome dele não é Antônio? Ele disse, eita, verdade, por que eu falei Roberto? E eu sabia porque ele tinha falado Roberto. Porque era um lugar, era um sinal, pelo Era o menos eu sinal. entendo dessa forma, A gente pede era um sinais. sinal que eu precisava para focar nesse lugar. E para descansar, porque eu já estava com o coração muito aflito. A gente orava, a gente agradecia, a gente colocava o pé, a gente procurava os apartamentos, a gente estava o dia inteiro, todo dia, buscando isso. Elevando a vibração. Não, mas às vezes, como a gente falou, né? Às vezes a gente cai. Às vezes a gente se cansa, às vezes a gente se estressa com algumas coisas. Faz parte do processo. Mas a gente levantava mais rápido. Ia lá e agradecia de novo. E orava novamente. E agradecia de novo e orava novamente. Até que ele surgiu. Eu estava relutando em apresentar, eu até coloquei algumas enquetes para saber como vocês iam preferir que eu apresentasse a minha casa para vocês. Justamente para falar sobre essas coisas. Porque a gente viveu, eu e Jéssica, ela teve as experiências dela ao longo da nossa travessia. Eu tive as minhas experiências também, e esse apartamento foi uma delas. Eu olho para, eu estou na sala de estar, certo? Então, eu olho para a varanda aqui e digo, meu Deus, quantas vezes eu orei por isso, sabe? É lindo. Eu conheci pessoalmente. Uma vez em São Paulo vai conhecer. Essa é a outra cocriação e manifestação que nós fizemos juntas, né? A minha Jéssica, que a gente co-criou juntas, o AP e outras coisinhas, né, amiga? Mais outras coisinhas que a gente não vai, senão vai ficar aqui até amanhã. Mas, assim, o, eu sempre falava, né, pro meu marido, pro Rafa, falava, vida, eu preciso muito de férias.
né? Preciso muito de férias, eu preciso tirar férias. Que eu comecei a empreender, e quem empreende sabe, né, gente? Você faz o seu tempo, você tira suas férias e tudo, mas assim, no início, principalmente no início, você vai ralar muito até você conseguir deixar tudo fluindo, poder, né, sair ali e tudo mais. E aí eu vivia falando pra ele, e ele falava assim, a vida, ainda a gente precisa esperar mais um pouco e tal, né, o momento e tal. E aí, de repente, o de repente de Deus. E eu agradecia já pelas minhas férias e tal. E a gente colocou na lista, na nossa lista, né, de pedidos ali para o Senhor, para co-criar junto com Jesus, uma viagem juntas, né? A gente inicialmente colocou para Gramado. A gente falou, vamos para Gramado, vamos ver as luzes, mas essa ainda tá na lista, viu, gente? Não Tá. saiu da lista. Mas o nosso encontro era o principal, era o que a gente mais agradecia pelo nosso encontro. Porque a Lari tá em Recife, ai, que cidade maravilhosa. Conheci Fabi também, maravilhosa. Gente, Recife tem tudo que há de bom nesse mundo. É muito gostoso, sério. Deu vontade de morar. Mas não dá ainda não. Mas a Lari mora em Recife e eu aqui no interior de São Paulo. Fabi, você mesma, maravilhosa. E a gente tava assim, eu preciso tirar férias, preciso tirar férias. E a gente colocou lá na lista, né? Vamos pra Gramado, não sei o quê. Só que aí, a gente pensou muito na situação do que a Lari também tava passando por uma mudança, né? De apartamento e tal, tava tudo um suar, ela precisava fazer um monte de coisa. E aí a gente falou assim, vamos mudar os planos para esse ano? Que tal vocês virem para cá? Gente, eu falei, meu Deus, gente, para Recife, Nordeste, né? Eu falei, caramba, tipo, só que Deus é muito bom. E assim, apareceram passagens com valores, incríveis. A gente conseguiu várias outras condições. E na hora que eu vi, a viagem estava marcada. Eu não acredito, eu não conheci nenhum idioma, não sei o quê. E foi incrível. A gente teve assim, conheci Fabi levou a gente também para passear pelo centro, por um monte de lugares incríveis de Recife. Gente, Recife é incrível, é maravilhoso. E aí, quando a gente percebeu que a gente tinha se encontrado, a gente não imaginava que isso ia ser possível tão perto. Eu falei, meu Deus, é incrível quando você foca no que você quer, né? Porque como eu falei, preciso tirar férias, preciso tirar férias, preciso tirar férias. E a gente começou a ter um sentimento, a gente começou a nutrir um sentimento de gratidão pelo nosso encontro. A gente agradecia pelo nosso encontro todos os dias. E assim, o que a gente precisa entender precisamos dar um direcionamento com clareza do que a gente quer para Deus, né? Para o nosso espírito, para nossa centelha. A gente precisa dar esse direcionamento. Porque o sonho nasce no nosso coração e a gente precisa falar, né? Na Bíblia está escrito, não recebesse porque pedisse mal. Gente, detalhes, ter detalhes. E o detalhe que a gente colocava e agradecia era o nosso encontro. Era a gente se conhecer, porque nós somos irmãs de alma. Acontece tanta coisa espiritualmente falando que não dá nem para falar aqui. Mas a gente tem muita sincronicidade. Às vezes está acontecendo coisa do lado de lá, a gente nem se fala. E quando vai se falar, tipo, Deus fala. É como se completasse, assim. A gente sente muito isso. E é como se Deus falasse coisas que se completam pra gente. A gente vai e na hora que vê, fala, não acredito, você também estava vendo isso. Você também falou isso. E assim, a gente ficou uma semana uma vez sem se falar. Que é meio raro, mas aconteceu porque eu estava num ritmo também que eu precisava acelerar aqui do trabalho. E quando a gente se falou, meu Deus, eu fiquei chocada. A gente falou coisas, foi muita sincronicidade. E eu não tinha falado nada daquilo com ela, a gente não tinha falado nada. E ela pegou e falou assim, e eu falei, Jesus, como acontece essas coisas?
Mas sobre essa questão da travessia, né, e cocriar, fale para Deus com detalhes, assim, escreva no papel e fala, Senhor, o desejo do meu coração é esse aqui. E imagina você, sabe, sente aquilo, já agradece por aquilo. Pede uma vez, porque Deus não é surdo, e depois só agradece. Você pede e depois você agradece, sabe? Então, coloquem detalhes, coloquem as coisas. Tem coisas ainda que estão em andamento daquela lista que a gente fez, a gente não pode falar, que é uma das coisas também que ajuda a manter a vibração elevada, é você também guardar no seu coração e guardar para você aquilo que você quer cocriar com a sua centelha, né? Quer cocriar com o seu Espírito Santo, você quer cocriar com Jesus, então você guarda isso para você e no momento certo você vai testemunhar, assim como a gente está fazendo aqui. Né? A gente está testemunhando e falando, gente, é super possível você sair do piloto automático, sair dessa rotina de não ir atrás dos seus sonhos, de não acreditar em você, de achar que é procrastinação, porque não é só procrastinação. Existe uma causa, existe algo maior por trás disso. Você não faz, você não realiza, não é só porque você procrastina, mas falta um pouco aumentar essa conexão, essa clareza, a sua vibração, né, emocional. E teve algo que eu aprendi dentro dos outros desafios que a gente teve atravessando, né, que é a travessia. Você, é como eu falei, você tem vários machucadinhos ali, eles estão ali. E aí você vai abrindo, vai tratando, vai curando, vai tratando, vai curando. Então tiveram vários desafios, né, que a gente viveu ali na travessia, que é surreal o quanto eu consegui ter um direcionamento claro de Deus para o que eu precisava, para o que estava acontecendo. E a minha fé deixou de ser passiva. Ela é muito mais ativa. Eu tenho, assim, uma conexão linda. Eu tive experiências espirituais sobrenaturais maravilhosas nesse ano que a gente fez a travessia. E uma coisa que me marcou muito e que o Espírito Santo falou para mim é quando eu ouvi algumas pessoas falando assim, reclamando de várias coisas, sabe? Reclamando às vezes do marido, reclamando dos filhos, reclamando da vida, reclamando principalmente até de pessoas, né? Porque nós somos seres vibracionais. Então, uma coisa que o Espírito Santo falou pra mim, ele falou assim, filha, o amor transforma qualquer coisa. Gente, qualquer coisa. Porque a energia você não corta, você não elimina, você transforma, você transmuta. E às vezes você tá numa guerra, né? Aí com alguém, ou uma falta de perdão, alguma coisa assim. Ah, porque o meu marido não faz isso, porque ele não faz aquilo. Vou dar um exemplo, tá? Porque ele só fala isso, só fala aquilo. Mas existe uma barreira que pode estar travando você de ter o resultado que você espera do lado de lá. Porque tudo começa em você. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Gente, é como se fosse um dominó caindo assim, né? Você muda, você não percebe como, mas as coisas se transformam ao seu redor. E o que impede as pessoas de ter esse passo da mudança é orgulho, ego elevado e orgulho. O orgulho é a pior coisa que você pode ter dentro de qualquer relacionamento, seja familiar, seja com o seu cônjuge, seja com seus filhos. O orgulho é a pior coisa. E quando você não decide amar, você está tendo orgulho. Porque, eu só vou se ele for primeiro, né? Eu só faço se fulano fizer primeiro. Não.
O amor que transforma tudo é aquele amor que você engole o orgulho e o ego com farinha. E tudo se transforma. Pessoas perdem coisas, perdem relacionamentos por causa do orgulho. E o orgulho é um fruto do ego. Assim como a gente tem os frutos do Espírito Santo. Eita Deus, fala Deus. Assim como a gente tem, eu tô sentindo o Espírito assim queimar no meu coração, eu vou falar. Assim como a gente tem os frutos do Espírito Santo, que é o amor, longanimidade, né? Tudo aquilo que está em Gálatas, a gente também tem os frutos do ego. E o pior fruto do ego é o orgulho. É o pior. Porque ele fecha portas, ele sobe muros e ele destrói pontes. Então, se você quer transformar qualquer coisa na sua vida, na sua casa, ou que você esteja fazendo, faça com amor. Trate com amor. Faça pequenas coisas que a pessoa vai falar assim: não acredito que ela fez isso. Mas o que você quer? A primeira coisa que vão falar é: o que você quer? O que você quer de mim? Você não vai dizer nada, você só vai amar. E você vai ver toda a energia da sua casa, do lugar que você tá, se transformar. Porque esse foi o maior ensinamento que Jesus nos deu. O amor, gente. E o amor e a gratidão são as vibrações mais elevadas, porque elas estão ali com Deus, ó. Deus é amor incondicional. E Jesus, ele veio para a Terra como ser humano, temporariamente humano, né? Ele veio para a Terra, ele veio para ensinar isso pra gente. Porque tudo que você vê que Jesus fez, ele usou amor. Em tudo. Vocês vão ver em tudo. E em tudo ele fala que o maior mandamento de todos é o amor. Então, pra gente fechar, né? Porque eu falei muito. Se você Eu quer. sabia que ela ia falar todas essas coisas, viu? Não sabia. Ela chegou aqui com... Eu também não. É porque o Espírito Santo fala, a gente obedece. É isso mesmo. Se você está passando por alguma dificuldade com alguém, né? Principalmente com pessoas, a gente está falando aqui. E Deus também está me falando uma coisa aqui. Não só com o outro, mas com você mesmo. Eita, fala Deus. Se você está passando por algo com você mesmo, se ame mais. Se ame mais. Para você transbordar amor para o outro, primeiro você precisa se amar. E para você se amar, você precisa reconhecer a sua identidade nele. Então, se ame, sabe? E como que eu posso me amar? Bem-estar, gente. Começa a declarar sobre a sua vida, fazer coisas que você gosta, né? Faz escalda-pés que a gente ama. Começa a se amar, se tratar com amor, fazer coisas que você gosta, escolher coisas que você quer e não só porque o outro quer. Começa a se amar, sabe? Se ama mais, porque isso vai respingar no outro. Isso vai respingar no outro, porque você vai transmutar, você vai transformar toda a energia que percorre em você, tudo aquilo que você está emanando, você vai transformar em amor. Eu acho que essa é a energia mais poderosa que a gente pode ter e para transformar qualquer coisa. É o amor. É isso aí. Exatamente. Amor e gratidão, amor e gratidão, amor e gratidão. Amor e gratidão, Jesus, amor e gratidão. Gente, Amor. amiga, muito obrigada. Eu não sabia que você ia falar todas essas coisas lindas. Fiquei Eu sabia. de verdade. Achei que seria muito menos detalhado, que teria muito menos informações. Ela contou, nem jeito, ela contou detalhes. Coisas que eu nem lembrava. Passada. Mas eu agradeço infinito pela oportunidade. Não só de ter, para quem não entendeu ainda, a travessia
é um dos meus, eu não vou dizer produtos, tá? É uma das minhas guianças, vamos dizer assim, das minhas mentorias. Acontece muita coisa dentro da travessia, a gente ressignifica muita coisa, tá? E amanhã, se você não está no grupo ainda, no grupo VIP lá do WhatsApp, e você deseja entrar para saber como funciona, amanhã a gente vai colocar todas as informações lá, tá? Direcionar vocês direitinho. E se você entrar hoje, você ainda consegue acessar os presentes que a gente ofereceu para quem estava lá no grupo durante a semana. Então, aulas gravadas, aulas de reprogramação mental, decretos de poder e tudo mais, enfim, muitas coisas para vocês lá. Então, se você desejar, é só clicar no link da bio, que está na minha bio, certo? Mas, enfim, essa é a travessia. Por que a travessia, Lari? Porque eu e Jéssica, a gente sentiu no coração o nome desse processo. Eu não tinha um nome para essa metodologia. Ela foi a primeira peça do dominó. E a gente sentiu juntas, de verdade, de colocar isso para frente. E é por isso que eu digo que ela é minha sócia, porque ela tem parte nisso, sabe? Assim como Jesus, ele tem parte nisso, ele é nosso sócio. Ela vai trazer experiências dela, ela vai trazer ferramentas dela, né? Hoje ela é muito mais produtiva do que antes. E para quem não me conhece, eu já trabalhei com produtividade. Meu tema foco era produtividade antes. Então a gente trabalhou muito isso também no processo dela. Então a gente vai trazer várias coisas interessantíssimas que podem sim melhorar significativamente a sua vida para você ter uma vida mais leve, mais fluida, pelo caminho de menor resistência. E quanto menos a gente resiste, mais a gente flui. Toda vez que a gente resiste a alguma coisa, essa coisa persiste, tá? Na nossa vida. Então, abre o seu coração. Se você tem a intenção de viver um 2024 incrível, poderosíssimo, abre o seu coraçãozinho, se dê essa oportunidade, enfim, vai trazer um bem-estar danado para sua vida. E aí, quanto melhor a gente se sente, mais a gente se conecta com a gratidão, com o amor, com a presença de Deus, porque a presença dele é paz, né? A gente precisa abrir caminho para isso. Mas, enfim, quero muito agradecer. Foram 5 dias de 5 aulas, né, amiga? De muito conteúdo. Agradecer a presença de cada uma das pessoas que passou por aqui ou foi para o grupo, né? E agradecer a Deus, acima de tudo, porque a gente viveu coisas sobrenaturais realmente no ano passado. E vai continuar vivendo. Eu tenho certeza que para os desafios dessa semana, Deus já preparou soluções, né? Pelo menos umas 40 soluções, e elas vão aparecer para nós, assim, para que tudo seja feito da melhor e mais elevada maneira, como tudo que ele faz, né? Então, muito, muito, muito obrigada a vocês. Honra e abençoa a vida de cada um. Ainda tem coisas lindas no grupo, então esperem até amanhã, tá? Não Vai ter um saiam. presentão, né? Elas não estão ligadas no presentão, tem que estar preparadas. Tá tão bonito. Para quem entrou depois, perdeu várias coisas dos desafios, a gente não vai deixar sem, não. Exatamente. Aqui não tem pirangagem. Aqui tem transbordo, derramamento de gratidão à Mãe Luz. Gratidão à Mãe Luz. Muito transbordo, muito. Muito Meus amores, transbordo. amiga, as coisas costumam dar certo para nós. E quem não tá entendendo nada. Pri entrou, ó, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O mantra da Pri, maravilhosa. Gente, a Pri também é incrível, nossa. Ó, essa travessia vai aumentar as parcerias aí. Vamos, adoro. Amo uma parceria no Basel. Essas mulheres precisam. Eu passei por Pri e o amor próprio ali, ó.
Ó, depois a gente conversa com ela. Gratidão por tantas verdades, por abrir nossas mentes mentirosas. Amiga, você sabe que eu sou guru, né? A nossa, a nossa mente mente. Mente. Ela E a cumpre o gente papel precisa dela, né, de desmascarar proteger a ela gente. todo dia, né? É. É, mas a gente pode melhorar a situação, não pode? Então vamos melhorar. É isso aí. Então vamos lá. Eu quero orar por vocês, se vocês me permitirem. Se você desejar no seu coração, receba, certo? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por esses dias de imersão. Obrigada por cada pessoa que o Senhor preparou para estar conosco nessa jornada, nessa caminhada, meu Deus. Obrigada por esse sentimento maravilhoso, por essa emoção de gratidão tão genuína, tão pulsante que o Senhor coloca aqui no meu coração nesse exato instante. O meu desejo é que o Senhor alargue as fronteiras de todas as pessoas que se conectarem conosco, inclusive as nossas. Sejam elas emocionais, espirituais, financeiras, materiais, de qualquer sorte. Que o Senhor nos abençoe sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, que mal nenhum nos sobreveio. Nós já nos permitimos receber isso. Nós recebemos, acessamos. Tomamos posse daquilo que o Senhor já preparou para nós por herança e te agradecemos infinitamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Beijo bem grande para vocês. A live já está enorme. Mas não tem problema, não. Tem Tem não, muito tem ouro não. aqui. Ouro. Inxalá. Adoro. Amo você. Amo você, Bila, Amo você. também. Amiga, amiga. Má, Ontem eu deixei obrigada por ter acompanhado também. A Mata aí, a Marina, maravilhosa. viu? A Bide, meus amores, estou vendo vocês aqui, viu? E fiquem lá no grupo, gente, porque no grupo a gente vai transbordar. Vocês vão receber o presentão É, ainda essa semana. vocês vão amar, viu? Vamos lá, meu amor. Vamos, Descansa aí, a gente desfruta e amanhã a gente se fala para organizar o resto dos presentes. Beijos de luz. beijo, Tchau, gente. tchau.